povo abençoado, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Davidson Sacramento e o vídeo de hoje é sobre um assunto extremamente polêmico, mas que a Bíblia traz luz e solução para essa polêmica: tentação. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que eu não quero esgotar o assunto e nem quero ser o juiz e bater o martelo sobre nada. O que eu quero trazer é uma reflexão e alguns textos bíblicos e contextualizar para a nossa vida. Então, se você tem uma opinião diferente, amém, graças a Deus, viva à luz daquilo que você tem. Mas, de forma simples e contextualizada, tentação é a possibilidade de nós fazermos algo. De forma bem simples e resumida, o que é tentação? É a oportunidade, é a possibilidade de nós fazermos algo. Para fundamentar o pensamento que eu quero desenvolver com você hoje, eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns textos que nós vamos ler. O primeiro texto está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, do 13 ao 15, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Primeira informação e a mais importante que nós devemos ter no nosso coração é: qualquer tipo de tentação que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que nós não devemos dizer que nós estamos sendo tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado por aquilo que deseja. A cobiça é o forte desejo por algo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha como Paulo contribui para a construção do pensamento de hoje. Ele diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar a tentação. Duas informações em textos diferentes que corroboram e caminham para o mesmo lugar. O primeiro texto nos ensina que a origem da tentação não é Deus. O segundo texto nos ensina que a origem da tentação é o homem. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E o texto diz que Deus é fiel. E porque Deus é fiel, Deus não permite que nenhum tipo de tentação seja sobre-humana, seja uma tentação da qual nós não possamos suportar ou escapar. Essas informações trazem equilíbrio para a nossa vida. Porque se eu estou sofrendo algum tipo de tentação, essa tentação é resultado de alguma coisa que eu desejo. A Bíblia diz que Satanás é o tentador. Satanás não nos tenta em coisas que nós não queremos, em coisas que ele sabe que nós não temos uma cobiça ou um desejo. Tem pessoas que saíram de vícios de bebida, de cigarro e de drogas. Então elas passam a vida vigilantes, sendo sóbrias, para que a tentação não chegue para perto dela, para que Satanás não as tente, ou o mundo não as tente com aquelas coisas que aprisionavam a essas pessoas. Então a Bíblia diz que a tentação é humana. Todo tipo de vício, todo tipo de situação que gera uma tentação, a Bíblia diz que é de origem humana. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Então, essa cobiça, esse forte desejo, atrai, seduz, gera o pecado. Uma vez o pecado consumado, esse pecado gera a morte. Uma coisa importante que nós temos que ter na nossa consciência é que Deus não nos tenta. Deus não é o tentador. Muito pelo contrário, o texto de Paulo diz que Deus é fiel e junto com a tentação, Deus envia o escape. Junto com a tentação, Deus envia o escape para que nós possamos suportar a tentação. Mas eu gostaria de progredir com você. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 12. E Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Conta a história do deserto. Lembra que Jesus foi para o deserto, passou 40 dias lá, sendo tentado de todas as formas, por toda sorte de tentações.
E no final do processo, Satanás vem e tenta a Jesus de 3 formas específicas. Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que Jesus não pecou, mas Jesus foi tentado. A tentação é o desejo de fazer algo. Geralmente o desejo de fazer algo que eu não devo fazer. Que eu sei que se eu ceder àquela tentação, eu vou cair em pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado tanto em Mateus, quanto em Marcos, como em Lucas. Textos diferentes contando a mesma história. Existe um texto que é tão importante quanto todos os outros textos que nós lemos hoje. E esse texto está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado acontece quando nós cedemos à tentação. Jesus foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras, e a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, justamente porque ele pode compadecer-se de nós, pelo fato dele ter sido tentado exatamente como nós somos tentados, e não pecou. Isso é tão importante, isso é tão vital para a nossa saúde, para a nossa vida cristã. Nós temos a obrigação de, por nossa conta e por responsabilidade nossa, nos afastarmos daquilo que nos tenta. Nós temos por obrigação e responsabilidade cristã de nos afastarmos daquilo que nos tenta. Mas existe também a possibilidade real de uma tentação chegar na nossa vida, nos depararmos com alguma coisa que nós queremos fazer e sabemos que não convém, que não é lícito, que eu não devo fazer. A Bíblia diz que eu não sou prisioneiro e eu sou alguém livre em Cristo. E o sumo sacerdote da minha vida e da minha aliança pode se compadecer de mim nessa situação, porque quando esteve aqui na terra, ele soube e experimentou exatamente o que significa ser tentado. É possível ser tentado como Jesus foi tentado, e é possível não ceder à tentação, assim também como Jesus não cedeu à tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Até o próximo vídeo.